Ele entrou na luxuosa sala de leilões com um casaco gasto cheirando a maresia e botas manchadas de sal. Os colecionadores riram baixinho, perguntaram se tinha vindo vender peixe. Mas quando Manuel levantou o cartão de lances, revelando o motivo daquele gesto improvável, cada sorriso se transformou em silêncio e lágrimas. O vento da noite grudava sal na pele de Manuel quando ele subiu a escadaria do antigo casarão onde o leilão acontecia. O prédio, iluminado por lâmpadas de cristal, parecia outro mundo comparado ao cais úmido de onde ele viera. No bolso, um convite dobrado e um pedaço de corda de pesca que usava como amuleto. O cheiro de mar o acompanhava teimoso, como se quisesse lembrar a todos de onde ele vinha. Lá dentro, o ar era de perfume caro e madeira encerada. Homens de terno escuro e mulheres em vestidos de seda circulavam com taças de champanhe. Manuel parou por um instante, observando o teto alto, os lustres cintilantes e o burburinho elegante. Um murmúrio percorreu a sala quando ele entrou. Não era apenas o casaco gasto, mas a forma como seus passos soavam. Firmes, descompassados daquele ambiente, ele caminhou até a recepção. A atendente de sorriso profissional hesitou ao notar as botas manchadas de sal. Pediu o convite. Olhou 2 vezes, como se não acreditasse. Ele apenas assentiu, a expressão tranquila, os olhos escuros refletindo a luz das velas. Seja bem-vindo, Sr. Manuel. A voz da mulher soou mais baixa, quase um pedido de desculpas. Os olhares o seguiam enquanto atravessava o salão. Comentários sussurrados escapavam, mais altos do que os donos imaginavam. Parece que trouxe o cheiro de peixe. Talvez esteja procurando trabalho na cozinha. Manuel ouviu cada palavra, mas seu rosto não mudou. Havia muito mar dentro dele para se abalar por marolas de gente rica. Encontrou uma cadeira no fundo, de onde podia ver o palco e a grande tela coberta por um pano vermelho. A obra principal da noite, um quadro que já rendia manchetes e apostas. Sentou-se devagar, sentindo a madeira polida sob as mãos calejadas. Um garçom se aproximou com uma bandeja de bebidas, mas ao notar o casaco gasto hesitou, recuou, oferecendo a taça ao casal da frente. Manuel apenas pediu um copo d'água, e o garçom demorou a atender. O leiloeiro subiu ao palco, voz firme, descrevendo cada peça, cada lance inicial. Manuel observava tudo com calma de pescador em dia de maré lenta. Ele não estava ali para as primeiras ofertas. Em sua mente, imagens de barcos, de redes cheias de vida, e de rostos de crianças que nunca mais voltaram para casa se misturavam. A promessa que fizera anos atrás pulsava em cada batida do coração. Quando um dos colecionadores mais arrogantes se virou para o amigo e riu. Olha só, o homem do peixe vai querer comprar Picasso? Manuel sentiu a velha paciência se estender como linha de pesca no horizonte. Ele sabia que cada riso seria memória breve diante do que estava prestes a acontecer. O leiloeiro anunciou que a peça mais esperada viria a seguir, um quadro raro que já despertava disputa internacional. Um burburinho percorreu a sala. Manuel apoiou as mãos nos joelhos firme. O convite no bolso parecia pesar mais. Era a hora de cumprir uma promessa que nem todos compreenderiam de imediato. Enquanto o pano vermelho começava a ser retirado, Manuel endireitou a coluna. Os risos ainda ecoavam, mas a maré estava prestes a mudar. O pano deslizou, revelando a tela que todos esperavam. Um mar revolto pintado em tons de cinza e azul profundo. Reflexo perfeito de um oceano prestes a engolir o céu. As luzes direcionais acentuaram cada pincelada e um suspiro coletivo percorreu o salão. O leiloeiro sorriu, ciente de que a disputa seria feroz. Lance inicial, R$2 milhões. As plaquinhas se ergueram de imediato. 3, 4, 5 milhões em poucos segundos. Manuel permaneceu imóvel, as mãos entrelaçadas. Os comentários começaram a vir de todos os lados, mais altos que antes. O homem do peixe está perdido. Será que veio só para assistir? Talvez tenha se enganado de lugar. Um senhor de terno azul marinho inclinou-se para a mulher ao lado e cochichou, alto o suficiente para Manuel ouvir. Aposto que ele nunca viu tanto dinheiro junto na vida. A mulher riu. Um som cristalino e frio. Manuel respirou fundo. O cheiro de maresia que sempre o acompanhava parecia se intensificar, como se o próprio oceano quisesse lembrá-lo de quem ele era e do motivo de estar ali. O leilão avançava. 10 milhões, 11, 12. As vozes se tornavam mais agitadas. Manuel sentiu o coração bater no ritmo das ondas que sempre marcaram sua existência. Quando o leiloeiro anunciou 13 milhões,
Manuel ergueu a plaquinha. O salão inteiro pareceu parar. O silêncio caiu como uma cortina. Alguns trocaram olhares de incredulidade. Outros riram abertamente. 13 milhões, senhor. O leiloeiro confirmou surpreso. Manuel apenas assentiu. Temos 13 milhões. Alguém oferece mais? Uma gargalhada estourou no canto direito. Um colecionador conhecido, dono de galerias em Paris, levantou-se apontando para Manuel. Isso é uma piada? Disse rindo alto. O pescador vai pagar com sardinha? Alguns convidados riram junto. Outros fingiram que não ouviram, constrangidos. O leiloeiro tentou manter a compostura. Precisamos de comprovação de fundos, senhor. Manuel! A voz dele soou firme, carregada de mar e convicção. Pode continuar o leilão. O colecionador francês deu de ombros ainda rindo. 15 milhões, anunciou o provocador. Manuel não hesitou. 20 milhões, o salão engoliu o ar de uma vez. Até os garçons pararam. A mulher de vestido verde, a mesma que antes rira, baixou os olhos, a expressão confusa. 20 milhões confirmados, disse o leiloeiro, a voz quase trêmula. O francês recuou, atônito. Um silêncio denso tomou conta do ambiente. Só se ouvia o tilintar distante de um copo de cristal sendo pousado em alguma mesa. Alguém oferece mais? Perguntou o leiloeiro, olhando em volta. Nenhuma mão se ergueu. Vendido ao senhor Manuel por 20 milhões de reais. O som do martelo ecoou como trovão. Os olhares se voltaram para o pescador de casaco gasto. Alguns expressavam curiosidade, outros vergonha. O homem de terno azul marinho, o mesmo que antes duvidara, inclinou-se para a frente, tentando decifrar quem era aquele estranho. Manuel levantou-se lentamente. O casaco manchado de sal balançou com o movimento. Caminhou até o palco, cada passo firme, como se marcasse o compasso de uma maré que ninguém ali compreendia. Entregou discretamente um cartão ao leiloeiro. Este leu, os olhos se arregalando por um instante, e depois assentiu com respeito. Quando Manuel se virou para a plateia, sentiu o peso dos olhares. Alguns buscavam desculpas para o que haviam dito. Outros apenas esperavam, tensos por uma explicação. Mas ele não deu nenhuma. Apenas sorriu com a serenidade de quem conhece o poder do silêncio. Enquanto as luzes do palco iluminavam o casaco gasto, um murmúrio crescia. Quem era, afinal, aquele pescador capaz de fazer o maior lance da noite? E por quê? Quando as portas do salão se fecharam, abafando o burburinho que ainda ecoava, Manuel caminhou lentamente para o saguão lateral. O cheiro de madeira encerada misturava-se ao perfume adocicado das flores em arranjos altos, mas, para ele, o ar continuava carregado de maresia. Cada passo lembrava a vibração das tábuas de um convés. Sentou-se num banco de mármore, ajeitando o casaco. As mãos calejadas ainda traziam o toque áspero das redes. Fechou os olhos e viu, como em um relâmpago, o rosto de Clara. O cabelo escuro preso em trança, o sorriso que sempre desarmava suas preocupações. A imagem seguinte foi a da tempestade. Ondas como muralhas, o rádio falhando, a última chamada antes do silêncio. Fazia 10 anos que ela desaparecera no mar, levando também o pequeno barco de resgate que tentara salvar outras crianças presas numa ilha depois de um naufrágio turístico. Promete que não vai parar de ajudar? Ela dissera na manhã em que partiu. Ele prometera. O toque de um celular o arrancou do passado. Era Sofia, a irmã mais nova, que há meses organizava discretamente o projeto. Já foi arrematado? A voz dela vinha cheia de expectativa. Foi, respondeu, curto. E o pessoal? Riram. Depois calaram. Como sempre, Sofia suspirou do outro lado. Vai dar certo, Manuel. Com essa tela conseguimos abrir as portas. O Fundo Internacional só precisava de um símbolo. Ele desligou sem dizer mais nada. Mas um calor discreto tomou o peito. A tela não era apenas uma obra de arte. Representava a assinatura final para o Fundo Mar Aberto, que ele criara em segredo. Um programa capaz de financiar embarcações de resgate e treinamento de equipes em toda a costa. Cada centavo viria das fortunas que ele, silenciosamente, multiplicara. Anos antes, quando todos o viam apenas como um pescador teimoso, Manuel comprara barcos maiores, depois frotas inteiras, investira em exportação de frutos do mar, em tecnologia de rastreamento, em aquicultura sustentável. Mantivera tudo em sociedades discretas, comandadas por sócios de confiança. Hoje, o pescador era dono de um império marítimo que se estendia do Brasil a portos na Noruega. Mas quase ninguém sabia. Ele lembrava da noite em que decidiu ocultar sua ascensão. Ajudar sem vanglória é a forma mais pura de honrar Clara, repetia para si mesmo.
O dinheiro não lhe servia para ostentação. Servia para cumprir a promessa feita à mulher perdida no mar. No corredor, passos ecoaram. Era a mulher de vestido verde que antes o ridicularizara. Aproximou-se hesitante. Senhor, Manuel não é? Perguntou a voz baixa. Eu queria me desculpar. Ele levantou os olhos sereno. Pelo quê? Pelo que disse. Não foi apropriado. Manuel apenas assentiu, sem rancor. O mar ensina a não guardar raiva. Ela é como o vento contra a vela. Te faz perder o rumo. A mulher pareceu desconcertada, mas agradeceu e se afastou. Manuel voltou a olhar para o vazio. O quadro já não era apenas tinta sobre tela. Era a chave para multiplicar resgates, para evitar que outras famílias perdessem filhos e esposas como ele perdera Clara. Lá fora, a noite carioca pulsava. Carros de luxo partiam e os convidados comentavam o mistério do pescador milionário. Nenhum deles imaginava o tamanho do movimento que estava prestes a começar, nem que a obra comprada seria leiloada novamente em breve, para gerar ainda mais recursos. Manuel fechou os olhos, respirou fundo e murmurou. É por você, Clara, por cada criança que o mar ainda quer levar. Enquanto Manuel se preparava para sair, uma mensagem urgente chegou ao seu celular. Uma tempestade súbita ameaçava um grupo de jovens velejadores a poucas milhas da costa, exatamente onde tudo começara anos atrás. O celular vibrou de novo. Insistente. Alerta de emergência. Guarda costeira. Tempestade inesperada a leste. Grupo de jovens velejadores em perigo. Solicitação de apoio imediato. Manuel sentiu o estômago gelar. O endereço da ocorrência era assustadoramente familiar. As mesmas coordenadas onde Clara desaparecera 10 anos antes. O passado parecia abrir um portal. Ele levantou-se de um salto. O segurança que vigiava a porta estranhou o pescador de casaco gasto atravessando o saguão como um vendaval. Preciso de um carro. Agora. A voz de Manuel não admitia discussão. Em minutos, um motorista de aplicativo o levava rumo ao pier particular que ele mantinha em segredo. A chuva começava a pingar no vidro quando ele digitou um código no celular. O toque foi atendido quase de imediato. É Manuel. Ativem o protocolo de resgate. Todas as embarcações da frota. Rota Lester. Pausa. Eu estarei no Aurora em 30 minutos. Do outro lado, Sim, senhor. Firme, profissional. O motorista olhou pelo retrovisor, intrigado. Aurora? Arriscou. Um barco. Manuel não explicou mais. Quando chegaram ao pier, o cenário era outro mundo. Luzes de LED azuladas cortavam a névoa e uma frota de navios de resgate de última geração aguardava, motores rugindo. Homens e mulheres em uniformes navais corriam de um lado para outro com a precisão de um exército. Nada ali lembrava um simples pescador. Um dos capitães aproximou-se. Senhor Manuel, o Aurora está pronto. Sistemas de navegação revisados, equipe completa, o motorista ficou boquiaberto. Senhor, é o dono de tudo isso? Manuel apenas assentiu, sem tempo para detalhes. Subiu a rampa de acesso, o casaco encharcado já colado ao corpo. Assim que pisou no convés, o Aurora, um imenso catamarã de resgate equipado com radar de última geração, acendeu as luzes de proa. Rumo às coordenadas da guarda costeira. Velocidade máxima. A ordem soou clara. A tripulação entrou em ação. Motores rugiram, o casco cortou as ondas. O cheiro salgado do mar preencheu os pulmões de Manuel, trazendo lembranças de Clara, mas também uma determinação feroz. No caminho, ele abriu uma transmissão em rede fechada. Na tela, apareceram comandantes de outras embarcações do Império de Pesca e Resgate que ele mesmo financiara em segredo. Bases no Pará, em Santa Catarina, em Lisboa. Todos aguardando ordens. Alerta geral. Qualquer equipe próxima, mantenha o canal aberto. Vamos precisar de reforços. Relâmpagos riscavam o céu. A chuva engrossou, tamborilando no convés. O capitão informou que a guarda costeira local demoraria pelo menos 1 hora para chegar. Manuel apertou a mandíbula. Então seremos os primeiros. Sua voz cortou o barulho da tempestade. Quando se aproximaram da zona indicada, surgiram as primeiras luzes de sinalização. Uma escuna virada parcialmente. Crianças agarradas ao mastro, gritos que o vento carregava. Manuel pegou o rádio. Equipes de resgate, posição de abordagem. Ordenou. Em minutos, botes infláveis foram lançados. Cordas, refletores, coletes. Manuel desceu no primeiro bote, as mãos firmes no leme. Sentiu a força do mar tentando arrastá-los,
mas a prática de décadas o guiava com precisão. Uma a uma, as crianças foram sendo puxadas para a segurança. O choro delas se misturava ao rugido das ondas. O capitão gritava coordenadas. Manuel, molhado até os ossos, não parava. Quando a última criança foi içada, um trovão rasgou o céu. O Aurora virou em direção à costa, motores a todo vapor. Todos os pequenos estavam vivos. No retorno, as sirenes da guarda costeira começaram a aparecer no horizonte. Tarde demais para o resgate, mas a tempo de ver a frota particular de Manuel em plena ação. Os oficiais trocaram olhares de espanto. O capitão se aproximou, o rosto iluminado pelo painel de controle. Senhor, a mídia já está captando sinais. Vão querer saber quem financiou tudo isso. Manuel respirou fundo. Está na hora de contar. E pela primeira vez em anos, sentiu que Clara sorria no balanço do mar. Quando o Aurora atracou, jornalistas e câmeras já se aglomeravam no cais. O segredo de Manuel estava a minutos de ser revelado ao mundo inteiro. A sirene do Aurora silenciou quando a rampa tocou o cais. Antes mesmo de a tripulação fixar as cordas de atracação, flashes de câmeras já explodiam na escuridão, como se a madrugada tivesse virado dia. O cheiro de maresia misturava-se ao de café quente vindo de barracas improvisadas por curiosos e jornalistas que chegavam sem convite. As crianças resgatadas foram as primeiras a descer. Molhadas, tremendo, mas vivas. O aplauso espontâneo da multidão fez o ar vibrar. Um dos pequenos agarrou a mão de Manuel e não largou. Os olhos arregalados de gratidão. Ele se abaixou para ajustar o casaco sobre os ombros do menino, o rosto iluminado pela luz dos refletores. A imagem capturada pelos fotógrafos se espalharia em segundos. Senhor, quem é o responsável por essa operação? Gritou um repórter, a voz atravessando o barulho do mar. Manuel respirou fundo. Sabia que naquele momento não havia mais volta. Fui eu que dei o alarme, disse em tom firme, mas sereno. E fui eu que financiei cada navio desta frota. Um murmúrio coletivo percorreu o cais, como uma onda invisível. Os jornalistas se entreolharam confusos. O pescador de casaco gasto agora surgia sob holofotes que revelavam algo maior. Um produtor de TV empurrou o microfone mais perto. O senhor está dizendo que é dono de tudo isso? Manuel olhou para a fileira de embarcações, luzes de navegação refletindo no mar. Sou proprietário da rede Mar Clara, uma frota de resgate e pesca sustentável que opera em 3 continentes. A menção ao nome da filha fez sua voz tremer por um instante. Há 10 anos perdi minha menina nesse mesmo mar. Hoje, cada barco meu está a serviço de evitar que outras famílias passem pela mesma dor. A reação foi imediata. Alguns jornalistas baixaram as câmeras, emocionados. Outros continuaram a disparar perguntas, agora com respeito. Do meio da multidão surgiu Helena, a marchande do leilão, ainda com o vestido de gala. Eu não fazia ideia. Balbuciou, os olhos marejados. Me desculpe por antes, Manuel. Ele não desviou o olhar. As aparências enganam, Helena. O mar ensina isso todos os dias. Enquanto isso, os comerciantes que haviam rido na sala de leilões começaram a chegar, alertados pelas notícias ao vivo. O colecionador de bigode encerado, que antes zombara do cheiro de peixe, parou a alguns metros, o rosto pálido de vergonha. Eu não sabia com quem estava falando, murmurou quase inaudível. Manuel apenas assentiu, sem rancor. Agora sabe, a guarda costeira aproximou-se para agradecer oficialmente. O comandante, um homem acostumado a comandar, apertou a mão de Manuel com respeito quase reverente. Sua frota salvou aquelas crianças. Sem o senhor, teríamos chegado tarde. Não é mérito só meu, respondeu Manuel, indicando a tripulação. É da equipe, é do mar que ainda nos dá tempo quando quer. Enquanto as câmeras registravam cada palavra, Manuel abriu o celular e fez algo inesperado. Transmitiu ao vivo para o leilão de arte que ocorria a poucos quilômetros dali. A grande tela do salão, onde minutos antes colecionadores disputavam obras milionárias, agora exibia a imagem dele, encharcado, com as crianças salvas ao fundo. Boa noite a todos no leilão. Sua voz ecoou pelo sistema de som do evento, provocando um silêncio imediato. Vim aqui hoje para comprar, sim, mas não um quadro para pendurar na parede. Vim comprar esperança. A obra que arrematarei será leiloada novamente, e todo o valor irá para o Fundo de Resgate Marítimo, para que mais vidas sejam salvas. Do outro lado, as reações foram capturadas pelas câmeras, colecionadores levantando-se, alguns aplaudindo, outros chorando.
Aqueles que zombaram dele mais cedo agora escondiam o rosto. Helena, com a voz embargada, completou a mensagem ao público do leilão. Senhores, vamos reiniciar a sessão. O lance de Manuel continua valendo, e cada real será destinado às operações de salvamento. Manuel desligou a transmissão e voltou-se para as crianças, agora enroladas em mantas térmicas. Vocês vão para casa, disse com um sorriso cansado. É só o começo. As sirenes das viaturas da imprensa se afastaram lentamente, levando a notícia para o mundo. Mas no coração de Manuel, a noite estava apenas começando. Enquanto a cidade se comovia, uma tempestade política se formava. Líderes locais perceberam que Manuel, com sua frota e recursos, poderia mudar o equilíbrio de poder na região. E nem todos aceitariam isso de braços abertos. O sol nasceu tingindo o mar de laranja e violeta, mas a manhã não trouxe apenas calmaria. Nas rádios, comentaristas políticos já especulavam sobre o novo poder das marés, um pescador que controlava rotas de abastecimento, frota de resgate e agora a opinião pública. Os jornais impressos estamparam na capa: Herói ou ameaça? O homem que mudou a cidade em uma noite. Manuel tomou café preto na cozinha simples do casarão à beira-mar. O cheiro de pão assado vinha da padaria vizinha, misturando-se à maresia que entrava pelas janelas abertas. Sobre a mesa, uma pilha de mensagens. Convites para entrevistas, propostas de doação, pedidos de ajuda. Mas havia também envelopes anônimos, com recados escritos à mão. Fique no seu lugar. Ele os leu em silêncio, sem demonstrar surpresa. Vão tentar te intimidar, disse Miguel, o capitão do Aurora, que chegara cedo. Você mexeu com gente grande. Manuel respirou fundo. O mar nunca se dobra ao medo, nem eu. No centro da cidade, enquanto isso, empresários do setor pesqueiro tradicional se reuniam às pressas. O líder do grupo, Augusto Brandão, dono de um conglomerado que há décadas controlava os preços do pescado, batia na mesa. Se esse homem continuar, nossa influência afunda. Ele já conquistou a imprensa, a população e agora tem o governo de olho. Precisamos agir. A estratégia dele se espalhou rápido. Espalhar boatos de que Manuel usava suas embarcações para contrabando e que o resgate das crianças fora apenas uma encenação publicitária. Perfis falsos nas redes sociais começaram a lançar dúvidas, e repórteres oportunistas caíram na armadilha. Na mesma manhã, Helena chegou à casa de Manuel, os olhos cansados, mas determinados. Precisamos falar. Ela pousou um tablet sobre a mesa. Na tela, manchetes questionavam a legitimidade da operação de resgate. Estão tentando destruir a sua reputação. Manuel leu em silêncio. Depois levantou o olhar, sereno. O mar revela a verdade, sempre. Mas não podemos ficar parados. Ele convocou uma coletiva de imprensa no cais para a tarde. Quando chegou o momento, o local estava lotado. Câmeras, microfones, moradores, curiosos. O vento trazia cheiro de algas e de metal molhado. Gaviotas riscavam o céu em gritos agudos. Vocês querem saber quem eu sou? Começou Manuel, a voz firme. Sou um pescador que perdeu uma filha para essas águas. Transformei a dor em trabalho. Resgate, pesca limpa, geração de emprego. Nada do que dizem sobre contrabando é verdade. Meus navios estão abertos para inspeção, a qualquer hora. Ele fez um gesto, e como num espetáculo, as portas de 2 grandes armazéns se abriram. Guardas costeiros, previamente convidados, entraram com câmeras ligadas para transmitir cada detalhe ao vivo. Em minutos mostraram que não havia nada além de redes, mantimentos e equipamentos de resgate. A multidão aplaudiu. Jornalistas registraram tudo e as manchetes começaram a mudar. Acusação cai por terra. Manuel prova transparência. Mas Augusto Brandão não recuou. Nessa mesma noite enviou emissários com uma proposta tentadora. Venda sua frota para nós, Manuel. Combinamos um valor que te tornará ainda mais rico. Em troca, você desaparece da cena pública. Manuel os recebeu no galpão iluminado apenas por lampiões. Vocês acham que o mar tem preço? Perguntou, a voz grave. Não estou à venda. Os homens insistiram, deixando no ar uma ameaça velada. Quem desafia a correnteza acaba engolido por ela. Ele não respondeu, apenas encarou-os até que se retirassem.
No dia seguinte, uma tempestade de verdade se aproximava. Nuvens pesadas, vento crescente. Miguel trouxe a previsão. Vai ser forte. O porto vai fechar. Então abriremos para quem precisar, disse Manuel. Os barcos de resgate estarão prontos. À medida que a maré subia, mensagens chegavam de aldeias costeiras pedindo socorro. Enquanto a cidade se protegia, Manuel e sua equipe preparavam o Aurora e mais 3 embarcações. Os refletores cortavam a chuva como lanças de luz. Jornalistas, agora seus aliados, transmitiam a movimentação em tempo real, chamando-o de Guardião das Águas. O rugido do vento era ensurdecedor, e o cheiro de tempestade, um misto de sal, ozônio e madeira molhada, dominava tudo. Helena, com capa de chuva, segurou o braço dele por um instante. Prometa que volta vivo. Manuel apertou a mão dela, o olhar firme. Prometo. Mas não posso prometer ficar em terra enquanto outros correm perigo. Com um aceno para Miguel, subiu a bordo. O Aurora rugiu desafiando as ondas. Atrás, a cidade inteira assistia, torcendo e temendo. Quando o Aurora desapareceu na neblina, uma notícia urgente cortou a transmissão. A barragem do Vale Interior, já fragilizada, estava prestes a romper. O desastre poderia afogar centenas de famílias. E a decisão de Manuel naquela noite mudaria para sempre o destino da região. A chuva caía em lâminas inclinadas quando o Aurora avançou mar adentro. O casco batia contra as ondas como um tambor de guerra, cada impacto ecoando nos ossos da tripulação. O cheiro de sal e óleo diesel misturava-se ao ar elétrico da tempestade. Manuel mantinha o olhar firme no horizonte, onde relâmpagos riscavam a escuridão como lâminas de prata. Pelo rádio, Miguel recebeu o alerta da Defesa Civil. Barragem do Vale do Cedro prestes a romper. Se ceder, a enxurrada vai varrer 3 povoados inteiros. Manuel prendeu a respiração. Aquilo não era apenas mar, era terra. Gente dormindo sem saber do perigo. Miguel, volte o leme, rumo ao estuário, ordenou. Mas a missão era resgatar os velejadores. O capitão hesitou. Helena e a equipe de terra cuidarão deles. Agora é a barragem. O Aurora virou de forma brusca. O rugido do vento quase cobriu o som do motor em esforço máximo. Chuva e espuma atingiam o rosto de Manuel, mas ele não piscava. No convés, marinheiros experientes corriam amarrando cordas, o corpo arqueado contra a ventania. Enquanto avançavam para o rio que levava à barragem, Helena, em terra, coordenava tudo pelo rádio. Sua voz tremia, mas mantinha a precisão. Equipes de resgate locais estão presas. Só vocês podem chegar antes do colapso. A cidade acompanhava a transmissão ao vivo. Canais de TV, que horas antes especulavam sobre Manuel ser um magnata obscuro, agora mostravam o mapa da região. Os povoados na rota da possível enxurrada, e o Aurora como única esperança. Crianças seguravam celulares, famílias rezavam em frente a televisores. As redes sociais explodiam com mensagens de apoio. Força, guardião do mar. Ao se aproximarem da foz do rio, a tempestade parecia mais densa. Relâmpagos iluminavam margens cobertas por mata fechada. Miguel gritou para se fazer ouvir. O calado é raso. Podemos encalhar. Avance, Manuel respondeu. O que nos prende é o medo, não a lama. A embarcação rasgou as águas turvas, a hélice cortando galhos e troncos. Em cada curva, o risco de bater em rochas ocultas. O cheiro de terra encharcada substituía o sal do mar, e o som da chuva se misturava ao barulho de árvores caindo. Quando finalmente avistaram a barragem, um espetáculo aterrador os recebeu. Um paredão de concreto trincado, jorrando água por fissuras que se alargavam a cada segundo. Na base, famílias acenavam desesperadas, algumas já em telhados, cercadas por correnteza. Miguel, âncora parcial. Preparar botes. Manuel saltou para o convés inferior. A equipe lançou cordas, inflou botes de resgate. Em minutos, estavam recolhendo crianças, idosos, animais, todos encharcados e apavorados. O rugido da água era ensurdecedor. Entre os resgatados, uma menina de no máximo 8 anos olhou para Manuel com olhos arregalados. O senhor é o homem da TV? Sou só alguém que sabe remar. Respondeu, cobrindo-a com um casaco.
Enquanto os botes iam e vinham, a barragem gemeu como um trovão subterrâneo. Uma parte desabou, liberando um jato colossal de água. Miguel gritou: "Manuel, precisamos sair agora!" Com os últimos moradores a bordo, o Aurora manobrou de volta, lutando contra a corrente que tentava arrastá-lo. Os motores rugiam, a madeira rangia, mas o navio avançou. Atrás, a barragem cedia por completo, liberando um tsunami marrom que devorava tudo em seu caminho. Horas depois, quando finalmente alcançaram águas seguras, o céu começava a clarear. O primeiro raio de sol refletiu no rio turvo, criando um brilho quase dourado. No convés, as famílias abraçavam Manuel e sua equipe, soluços misturados a risos de alívio. Repórteres de helicóptero captaram cada segundo. O mundo assistiu ao vivo o pescador que desafiou mar e terra para salvar centenas de vidas. As manchetes do amanhecer já circulavam. Guardião do mar evita tragédia no Vale do Cedro. Exausto, Manuel olhou para o leste, onde o oceano reencontrava o rio. A promessa à Clara, feita anos atrás, pulsava no peito. Ele a cumprira de novo. Quando todos acreditavam que o pior havia passado, uma ligação inesperada de um ministro do governo federal ofereceu a Manuel algo que poderia mudar para sempre o destino de suas operações e também testar os limites de sua humildade. O telefone de satélite do Aurora soou com um toque metálico, estridente no silêncio que se seguiu ao resgate. Manuel atendeu com a voz ainda rouca do esforço. "Senhor Manuel Duarte, aqui é o ministro Augusto Freire, da Secretaria Nacional de Defesa." "Sou eu." Manuel olhou para Miguel, que arqueou as sobrancelhas, surpreso. "Acabei de acompanhar o que o senhor fez. O governo quer conversar pessoalmente. Há algo urgente que só o senhor pode resolver." Manuel fechou os olhos por um instante. O vento da manhã trazia cheiro de terra lavada. O dia mal nascera e já pedia mais de suas forças. "Onde e quando?" perguntou. "Hoje mesmo em Belém. Um helicóptero vai encontrá-lo em 2 horas." A tripulação trocou olhares. Miguel foi o primeiro a falar. "Manuel, você precisa descansar. As crianças que salvamos também precisavam", respondeu ele, com um meio sorriso. "Prepare o cais. Temos outra maré para enfrentar." O helicóptero pairou sobre o Aurora como um pássaro prateado. A hélice batia forte, levantando respingos que brilhavam ao sol nascente. Manuel subiu a escada de corda sem hesitar, o casaco encharcado balançando ao vento. Do alto, a imensidão verde do Pará se estendia como um tapete vivo. Em Belém, o palácio do governo fervilhava de jornalistas. Câmeras se viraram quando ele entrou no salão principal. Um homem de botas manchadas de sal, cercado por assessores engravatados. O contraste era quase teatral. O ministro Augusto aproximou-se e apertou-lhe a mão com força. "Senhor Duarte, não vou perder tempo com discursos. Precisamos do senhor para liderar uma operação de resgate ainda maior." Ele projetou um mapa holográfico. Uma nova frente de tempestades se formava sobre o litoral nordeste. A previsão: inundações e deslizamentos em várias cidades costeiras. Seus navios e sua equipe são os únicos capazes de chegar a certas áreas antes da maré de lama. O governo tem meios, mas não a agilidade da sua frota. Manuel fitou a projeção. Cada ponto vermelho era uma vida em risco. Quantas pessoas? Talvez dezenas de milhares. O salão inteiro aguardava a resposta. Manuel, porém, respirou fundo antes de falar. "Posso ajudar, mas com uma condição." O ministro franziu o senho. "Qualquer recurso que o governo destinar vai direto para o Fundo Guardião, para a construção de abrigos permanentes em comunidades pesqueiras." Sem burocracia, transparente, um murmúrio percorreu a sala. O ministro hesitou, depois assentiu. "Feito." Nas docas de Belém, os navios do Império de Manuel começaram a chegar um a um, traineiras reforçadas, cargueiros adaptados, lanchas rápidas. Homens e mulheres da costa, muitos que Manuel ajudara ao longo dos anos, respondiam ao chamado. Eram pescadores, mergulhadores, pilotos de pequenas embarcações. Um exército do mar. Helena coordenava as listas de voluntários. Miguel distribuía suprimentos. Crianças resgatadas na noite anterior entregavam garrafas de água aos marinheiros, como se quisessem retribuir a vida que haviam recebido. Jornalistas transmitiam em tempo real. Em redes sociais,
A hashtag Maré de Esperança se espalhava como fogo em palha seca. Pessoas comuns doavam combustível, roupas, medicamentos. O que começara como uma missão solitária de um pescador tornava-se movimento nacional. No meio daquela agitação, Manuel sentiu a presença de Clara, sua esposa falecida, como um sussurro de maré mansa. Lembrou-se da última conversa que tiveram antes de uma viagem longa. Se o mar te escolheu, é para servir, não para acumular. Ele sorriu, o coração pesado e leve ao mesmo tempo. À noite, o porto de Belém brilhava como um farol. Mais de 50 embarcações estavam prontas para partir ao amanhecer. Helicópteros militares cruzavam o céu, mas o centro de comando era o convés do Aurora, onde Manuel traçava rotas e dividia responsabilidades. Miguel aproximou-se, trazendo uma caneca de café fumegante. Sabe que está comandando a maior operação de resgate civil da história do país, não é? Não. Manuel olhou para o horizonte escuro. Só estou cumprindo a promessa que fiz a Clara, e a cada criança que ainda espera. Helena, ouvindo de longe, sentiu um arrepio. E qual é essa promessa? Perguntou. Que enquanto eu respirar, o mar será abrigo, não ameaça. As primeiras estrelas surgiram, refletindo nas águas calmas da baía. Mas, no radar, manchas de tempestade já se aproximavam como sombras. Quando o relógio marcou meia-noite, um sinal de alerta piscou no monitor do Aurora. Um ciclone imprevisto. Mudara de rota e seguiria diretamente para a frota de resgate, testando até onde Manuel conseguiria levar sua promessa. O som contínuo do radar ecoava pelo convés do Aurora como um coração em taquicardia. A tela mostrava um novo núcleo de tempestade, uma espiral vermelha que avançava com velocidade inesperada. Era como se o próprio oceano quisesse testar Manuel e sua frota. Miguel se aproximou, o rosto iluminado pelo brilho azulado dos monitores. Isso não estava nas previsões. A voz saiu quase num sussurro. O mar nunca segue nossas previsões, respondeu Manuel, os olhos fixos no mapa. Mas nós seguimos o mar. Helena chegou trazendo uma pasta de relatórios. Se esse ciclone tocar a costa, parte da nossa rota de resgate fica bloqueada. Então vamos mudar a rota. Retrucou Manuel sem hesitar. Envie o novo plano para todas as embarcações. Agora, a equipe correu. Mensagens de rádio crepitavam em todas as frequências. Capitães de traineiras, pescadores voluntários, pilotos de lanchas, todos aguardavam a palavra final do homem que, poucas horas antes, era apenas um nome misterioso nas manchetes. Manuel pegou o microfone do sistema de comunicação geral. Sua voz, firme e grave, percorreu cada navio. Companheiros do mar, o ciclone mudou de curso, mas nossa missão é maior que o medo. Ajustem as velas, sigam as novas coordenadas. Cada criança que espera por nós é um farol. Vamos navegar com eles em mente. O silêncio que se seguiu durou segundos, logo quebrado por respostas uníssonas. Sim, capitão. Seguimos com você, Manuel. Pouco depois da meia-noite, o céu começou a rugir. O vento trouxe o cheiro metálico de tempestade, misturado ao sal que cortava a pele. Raios riscavam o horizonte, iluminando por instantes os barcos em formação. As ondas subiam como muralhas negras. Miguel segurou no corrimão. Se avançarmos mais, a frota menor não aguenta. Manuel respirou fundo, sentindo a maresia que queimava os pulmões. Mande-os recuar para a baía de proteção. E nós? O Aurora e os cargueiros reforçados vão à frente. Precisamos abrir caminho para que todos possam passar quando o mar acalmar. Helena lançou um olhar aflito. Isso é loucura. É o que sempre fiz, Helena. Ele sorriu de lado. O mar me ensinou que coragem não é ausência de medo, é compromisso. A primeira rajada atingiu o Aurora como um soco. O convés inclinou-se e água gelada cobriu o chão em segundos. Gritos de marinheiros ecoaram, mas Manuel mantinha o leme firme. Ele lembrava do rosto de Clara, da promessa feita a cada criança desconhecida. O amor era o farol que não apagava. No rádio, uma voz infantil surgiu de repente, frágil, quase engolida pelo chiado da tempestade. Capitão Manuel, aqui é Pedro do abrigo de Marudá. Estamos com medo. O coração de Manuel disparou. Estamos a caminho, Pedro. Fique com sua mãe, respire. O mar pode rugir, mas a gente chega. Helena enxugou uma lágrima que o vento trouxe para o rosto. Miguel apertou os punhos,
mais determinado. As ondas subiram ainda mais. Um cargueiro à esquerda perdeu parte da amurada. Navio 3, reportem situação. Estamos avariados, mas seguimos, respondeu a voz rouca do capitão. Horas depois, quando a madrugada começava a clarear, a fúria do ciclone começou a ceder. As nuvens se desfaziam em fiapos, deixando um céu de chumbo que lentamente virava azul. O mar, ainda bravo, revelava destroços, mas nenhum navio da frota havia sucumbido. O rádio estalou de novo. Aurora, aqui é a guarda costeira. Temos sinal da comunidade de Marudá. A maré destruiu as pontes. Crianças ilhadas. Manuel olhou para a nova rota traçada no mapa. Então é para lá que vamos. Miguel deixou escapar um riso nervoso. Você é incansável. Não, corrigiu Manuel. Só tenho pressa. Vidas não esperam. A frota inteira, mesmo exausta, ajustou as velas e seguiu atrás do Aurora. O sol finalmente rompeu as nuvens, derramando luz dourada sobre as águas turbulentas. Quando o Aurora se aproximou de Marudá, o que viram fez o coração de todos gelar. Casas submersas até o telhado e crianças presas no alto das árvores, cercadas por um mar que ainda rugia, como se a tempestade se recusasse a partir. O sol surgia tímido, tingindo de cobre as ondas agitadas. O Aurora liderava a frota quando a visão de Marudá apareceu no horizonte. Era um quadro de devastação, casas afundadas até o telhado, postes tortos, barcos de madeira partidos como brinquedos. Entre as copas das árvores, pontos de cor se moviam. Crianças, agarradas aos galhos, olhos arregalados de medo. Um silêncio pesado tomou a tripulação. Helena foi a primeira a falar, a voz trêmula. Se a maré voltar a subir, eles não resistem. Manuel segurou o binóculo. Cada rosto pequeno era uma lembrança de Clara. Ele sentiu o coração bater no ritmo do mar, urgente. Preparam os botes. Vamos agora. Miguel franziu o senho. A corrente ainda está violenta. Podemos perder homens. Cada minuto custa uma vida, retrucou Manuel. Quem vier comigo veste o colete. Em minutos botes infláveis desciam pelas laterais do cargueiro. O barulho dos guinchos se misturava ao rugido das ondas. Marinheiros, voluntários e pescadores seguravam cordas, prontos para o risco. Manuel foi o primeiro a saltar. A água gelada bateu como uma lâmina em suas pernas, mas ele não hesitou. O cheiro forte de lodo e sal entrava pelas narinas queimando. Helena e Miguel logo o seguiram junto a outros 4 homens. Os botes avançaram com dificuldade, desviando de galhos e destroços. O vento ainda assobiava, como se o ciclone deixasse um último aviso. Ali, Helena apontou. Uma menina de cabelo preso em 2 tranças estava numa árvore, abraçada ao irmão mais novo. Manuel remou com força, músculos ardendo. Quando alcançaram o tronco, estendeu os braços. Vai ficar tudo bem. Sou Manuel. A menina olhou desconfiada, depois soltou um choro aliviado e pulou para o bote, trazendo o menino. De árvore em árvore, foram resgatando pequenos grupos. Alguns tremiam de frio, outros de medo. Um garoto de uns 10 anos tentava parecer corajoso. Achei que vocês não iam chegar. Sussurrou. O mar nunca vence quando a gente luta junto, respondeu Manuel, cobrindo-o com uma manta térmica. Enquanto os botes lotavam, um rugido mais alto chamou a atenção. Um deslizamento de terra ameaçava a última casa visível, onde uma mulher acenava desesperada. Miguel, segura o bote! Manuel mergulhou sem pensar. A corrente puxava forte, o corpo parecia de chumbo, mas ele nadou contra a força da água. Cada braçada um desafio. Alcançou a varanda onde a mulher tremia. Segure meu ombro, vamos sair daqui. O retorno foi ainda mais difícil. Quando finalmente chegaram ao bote, Helena chorava de alívio. De volta ao Aurora, as crianças foram recebidas por médicos voluntários. Cobertores, sopas quentes e rostos amigos os cercavam. Os pequenos olhos, antes assombrados, agora brilhavam de esperança. Manuel subiu ao convés, encharcado e exausto. A frota inteira saudou com palmas e assobios, mas ele apenas ergueu as mãos, pedindo silêncio. O mérito é de todos. Vocês provaram que a solidariedade é mais forte que qualquer tempestade. Helena, ainda ofegante, aproximou-se. Você arriscou a vida mais de uma vez.
Manuel sorriu de leve. Minha vida só tem sentido se for para salvar outras. Quando a noite caiu, o Aurora virou abrigo flutuante. As crianças dormiam em cabines improvisadas, guardadas por marinheiros que cantavam baixinho canções de ninar. O mar, antes furioso, agora balançava suave, como se também quisesse proteger. Miguel se sentou ao lado de Manuel, oferecendo uma caneca de café forte. Você poderia ter ficado no leilão, apenas assinando cheques. O dinheiro não navega sozinho, respondeu Manuel. A maré da vida precisa de gente disposta a remar. Helena observava, um brilho de respeito nos olhos. Amanhã, quando as câmeras mostrarem tudo isso, o mundo vai conhecer o verdadeiro Manuel. Não importa meu nome. Ele olhou o céu, onde as estrelas voltavam a aparecer. Importa que essas crianças tenham um futuro. Enquanto a tripulação descansava, uma nova notícia chegava pelo rádio. Parte da comunidade vizinha, em terra firme, estava isolada e sem água potável. A maré ainda ameaçava voltar. Manuel sabia que a missão estava longe de terminar. O primeiro raio de sol trouxe consigo um silêncio inquieto. O mar parecia calmo, mas o rádio da cabine quebrou a falsa paz com um chiado urgente. Aurora, aqui é a central de Marudá. As estradas continuam bloqueadas. Há uma comunidade inteira isolada na parte alta da serra. Sem água potável, sem remédios. Precisamos de apoio imediato. Manuel encostou as mãos na mesa de navegação. As unhas ainda estavam enegrecidas de lama. Ele olhou para Miguel e Helena. Quantas pessoas? Perguntou. Cerca de 200, incluindo idosos, respondeu a voz do rádio. E o abastecimento de água está contaminado. Helena respirou fundo. Se não agirmos rápido, doenças vão se espalhar. Manuel passou a mão pelo rosto, sentindo o sal seco da noite anterior. Vamos levar suprimentos. Mas a frota vai precisar subir o rio. Miguel arregalou os olhos. Os barcos não foram feitos para navegar tão perto da serra. A gente adapta. O tom de Manuel não deixava espaço para discussão. Preparem os motores menores. Cada minuto é vital. Em poucas horas, pequenas embarcações foram equipadas com caixas de água mineral, alimentos e kits médicos. O Aurora permaneceu como base, enquanto lanchas menores se aventuravam pelo rio Turvo. A correnteza, alimentada pelas chuvas recentes, empurrava com força. Helena dividia mantimentos em sacolas. Nunca pensei que viveria algo assim, murmurou. Nem eu, disse Miguel amarrando as cordas. Mas com Manuel à frente, parece possível. Manuel liderava a primeira lancha. O cheiro de terra encharcada misturava-se ao de combustível. As margens exibiam cicatrizes de deslizamentos. Árvores arrancadas, barrancos despencados. Segurem firme, alertou. A curva adiante é traiçoeira. O motor roncou. O casco pulou sobre troncos ocultos. A água respingava como chuva fina, fria e persistente. Quando finalmente chegaram à comunidade, o cenário era desolador. Barracos inclinados, animais vagando sem rumo, crianças com o olhar opaco da fome, mulheres corriam, algumas chorando ao ver a lancha. Graças a Deus, gritou um homem de chapéu puído. Achamos que ninguém viria. Manuel saltou para a lama entregando a mão firme. Trouxemos água, comida e remédios. Vamos cuidar de todos. Um coro de alívio ecoou. Pessoas se aproximavam, abraçando voluntários, chorando de gratidão. O cheiro de fumaça e mofo impregnava o ar. Helena coordenava a distribuição. Miguel ajudava a erguer uma tenda improvisada para os mais fracos. Uma senhora de cabelos brancos segurou as mãos de Manuel. O senhor é um anjo. Quem paga por tudo isso? Ele sorriu com a serenidade de quem guarda um segredo. O mar. Ele devolve o que dá. A mulher apertou mais forte. Que Deus o abençoe. Enquanto a equipe trabalhava, Manuel caminhou até o ponto mais alto da vila. De lá, via-se o rio serpenteando e ao longe o mar, agora tranquilo, refletindo o céu. O vento trazia o perfume de flores esmagadas, um lembrete de que a vida insistia em brotar. Helena aproximou-se, a expressão exausta, mas cheia de admiração. Nunca vi alguém mover tanta gente assim. Ninguém se move sozinho, respondeu ele. O que fazemos aqui é o que Clara sonhava. Um mar que cuida de quem precisa. Helena pousou a mão no braço dele. Ela estaria orgulhosa. Por um momento, Manuel fechou os olhos. Sentiu o calor do sol. Ouviu o canto distante de pássaros retornando. Era como se a filha lhe sussurrasse que estava tudo certo.
Quando as lanchas finalmente partiram de volta, levando feridos e idosos para atendimento, o céu começou a se avermelhar. Manuel observava cada embarque, garantindo que ninguém ficasse para trás. Miguel, com o rádio em mãos, avisou. As notícias já se espalharam. Repórteres querem saber quem é o pescador milionário que salvou Marudá. Manuel suspirou. Que contem a história das crianças, não a minha. O mar não tem dono. Helena sorriu. Mesmo assim, o mundo precisa de exemplos. Ele não respondeu. Olhou para o horizonte, onde o mar se encontrava com o céu, como se Clara estivesse ali, sorrindo. Quando a frota se preparava para regressar, um helicóptero da imprensa surgiu no céu, câmeras apontadas. Manuel sabia que, queira ou não, seu segredo e a razão de sua fortuna seriam revelados em poucas horas. O helicóptero pairava sobre o rio como um pássaro metálico, as hélices levantando redemoinhos de água. Repórteres acenavam de dentro, ansiosos para pousar. O barulho ensurdecedor fez as crianças taparem os ouvidos e correrem para junto dos pais. Manuel observou em silêncio. Não era homem de holofotes, mas sabia que a história não lhe pertencia mais. O que haviam feito naquela serra e em toda a região era grande demais para permanecer escondido. Miguel aproximou-se, os cabelos desgrenhados pelo vento. Eles querem uma entrevista exclusiva. Diga que não tenho nada a declarar, respondeu Manuel. Falem das famílias, do resgate das crianças. Helena, porém, tocou-lhe o braço. Se você se calar, outros vão inventar a própria versão. Melhor que o mundo ouça a verdade. Manuel respirou fundo. O ar trazia o cheiro forte de terra molhada e gasolina. Verdade não se grita, se mostra, murmurou. Mas acabou caminhando até a margem. Quando o helicóptero pousou numa clareira improvisada, repórteres saltaram com microfones e câmeras. O senhor é Manuel Duarte? Perguntou a primeira jornalista, tentando conter o entusiasmo. O pescador que financia todo este resgate. Ele assentiu, o olhar firme. Sou só um homem do mar. O que vem aqui é obra de muita gente. Mas como consegue bancar tudo isso? Insistiu outro. Fala-se em uma fortuna oculta, em uma frota de barcos que vale milhões. Manuel pensou em Clara, na promessa feita na beira da cama de hospital. Ganhei da vida mais do que precisava. Respondeu. O mar me deu muito. Eu só devolvo. A jornalista ergueu o microfone. Há quem diga que o senhor é dono de um império de pesca espalhado por vários estados. Isso é verdade. Ele respirou o perfume de sal trazido pelo vento. Verdade é que nenhuma criança deveria dormir com fome ou medo. O resto são números. Um silêncio reverente se espalhou. As câmeras registravam não apenas palavras, mas a serenidade do homem que se recusava a vangloriar-se. Enquanto a imprensa transmitia ao vivo, dezenas de doações começaram a chegar à central de Marudá. Barcos de outras cidades se ofereciam para transportar suprimentos. Empresários, tocados pela história, prometeram reconstruir escolas e hospitais. Helena, de pé ao lado de Manuel, sussurrou. Você iniciou algo que não tem volta. Ainda bem. Ele respondeu com um leve sorriso. O mar é movimento. Miguel, emocionado, ergueu a voz para os repórteres. Este homem nos ensinou que força verdadeira é servir. Sem ele, muitos aqui não estariam vivos. Manuel abaixou a cabeça, modesto. As crianças que haviam sido resgatadas corriam ao redor, rindo, jogando água uns nos outros, o som de gargalhadas substituía, enfim, o choro dos dias anteriores. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o rio de ouro, Manuel subiu sozinho até uma elevação de rocha. Ali, o vento trazia o aroma de maresia. Apesar da distância, ele fechou os olhos e sentiu como se Clara estivesse ao seu lado. Cumpri, filha, sussurrou. Cumpri a promessa. O céu respondeu com um tom avermelhado, quente e suave. Era como se o mar inteiro lhe devolvesse um abraço. A frota partiu ao anoitecer, lanchas deslizando na água iluminada pela lua crescente. Do helicóptero, as câmeras captaram a imagem do Aurora liderando a formação, uma constelação de luzes refletidas no rio. As transmissões rodaram o mundo. E em poucas horas, a história do pescador que desafiou o preconceito se tornou símbolo de esperança. Helena se aproximou no convés, segurando 2 canecas de café fumegante. Para onde vamos agora, capitão? Manuel sorriu, aceitando a bebida. Onde houver quem precise. O mar nunca para, e nós também não. Helena encostou o ombro no dele. Clara estaria orgulhosa. Ela sempre foi o norte da minha bússola.
O vento frio trouxe o som distante das ondas encontrando o oceano. Era como um canto antigo, eterno. Enquanto o Aurora avançava em direção ao mar aberto, as luzes da costa se apagavam na distância. Manuel sabia que aquela missão terminava ali, mas a jornada de solidariedade estava apenas começando. A madrugada nasceu prateada sobre o mar. O Aurora cortava as ondas com a tranquilidade de quem conhece cada corrente oculta. No convés, Manuel respirava fundo, sentindo o ar salgado entrar pelos pulmões como um antigo hino de vitória. O motor vibrava sob seus pés. Um lembrete constante de que a vida segue adiante, sempre em movimento. Atrás dele, Helena aproximou-se em silêncio. Está tudo tão calmo, murmurou, olhando para o horizonte que começava a clarear. O mar é sábio, respondeu Manuel. Depois da tempestade, ele sempre se recolhe, como se abençoasse o que sobreviveu. As notícias já haviam se espalhado pelo mundo. Em cidades distantes, pescadores desconhecidos falavam seu nome com respeito. Crianças enviavam desenhos para o Capitão das Promessas. Empresários, inspirados pela história, organizavam novas expedições de resgate e doações para comunidades ribeirinhas. Manuel, porém, não pensava em fama. Cada gesto de solidariedade era para ele apenas mais uma onda que se formava a partir de um vento invisível. Enquanto observava o nascer do sol, recordou o dia em que prometera a Clara que nenhuma criança sofreria como ela. O rosto da filha, sempre sorridente, parecia refletido na linha do horizonte. Por um instante, o cheiro de maresia misturou-se ao perfume suave de flores que ela adorava. Ele fechou os olhos e sentiu que ela o abraçava, leve como espuma. Helena quebrou o silêncio. Você podia ter ficado com tudo, Manuel. Poderia viver em mansões, comandar seu império sem que ninguém soubesse. Por que escolher o caminho mais difícil? Ele sorriu, as rugas se iluminando. Porque riqueza de verdade é ver um barco de crianças voltando para casa. É ouvir risos onde antes havia choro. É cumprir a palavra dada a quem amamos. As primeiras gaivotas surgiram, riscadas contra o céu claro. Manuel ergueu o olhar e percebeu que, assim como elas, sua vida estava feita de voos e retornos. Sabia que novas missões viriam, outras enchentes, outras aldeias precisando de ajuda. Não importava quando ou onde, ele estaria pronto. Quando o sol finalmente despontou, banhando o Aurora em luz dourada, Manuel tirou o velho casaco gasto, ainda cheirando a maresia, e o estendeu no corrimão. Deixou o vento levá-lo. O tecido dançou no ar, pousando nas águas como uma despedida. Era o último sinal de um homem simples que jamais buscou aplausos, apenas sentido. Helena pousou a mão sobre a dele. O que vem agora? Agora, disse Manuel, olhando para o infinito. Seguimos navegando. Sempre. O mar respondeu com um murmúrio profundo, como se aprovasse. E ali, entre o céu e a água, a promessa de Clara continuou viva, espalhando-se em ondas invisíveis que chegariam a portos distantes. Nunca julgue alguém pela aparência. Sob um casaco gasto pode bater o coração mais generoso, capaz de mover mares inteiros para salvar vidas.